Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Tomazelli, uma jovem senhora de quase 43 anos. Acho que toda vez que eu me apresentar, viu, produção, eu vou trazer um elemento novo, talvez. Cientista da religião, para quem não sabe, procura lá a minha pesquisa. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Vou deixar só essa informação aí para você. E estou aqui anfitriando, criando o podcast Sorrindo no Caos, um experimento, um laboratório de conversas. E uma das coisas que a gente faz aqui no Sorrindo no Caos é conversar com homens. Claro, a gente tem os marcadores de gênero, eu sou uma das fundadoras do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, que é uma ONG de educação em saúde mental para o mercado de trabalho baseada em dados. E claro que a gente vai olhar para os marcadores de gênero, de raça principalmente, bem no que lá no meu mestrado de Ciência da Religião eu chamo de eixo original de opressão. Então a gente está falando de homens cisgêneros com mulheres cisgêneros, e aí essa conversa tem muito desdobramento baseado no mito de Adão e Eva e dessa composição que vai moldando o nosso inconsciente, a nossa cultura e a maneira como a gente se relaciona. E eu estudo bastante também como é que a linguagem bíblica pode se transformar numa linguagem de controle quando a gente fala de construção social, quando a gente fala do que se espera de uma mulher e de um homem também. E a minha ideia de conversar com homens que estão no topo dessa cadeia alimentar é muito pra gente promover conciliação, é muito pra gente entender como é que o outro pensa, nesse entendimento ou nesse pensamento de que as pontes precisam ser construídas, porque de verdade eu tenho a sensação de que a gente, as mulheres, já fizeram tudo que elas podiam fazer sozinhas. Então a ideia é que a gente possa produzir conversas que importam e conversas que não separam, mas que conciliem, para que junte e para que a gente também consiga produzir os equilíbrios, as concessões, as negociações e chegar nesses meios de caminho com esse compromisso de colocar as próximas gerações num outro patamar. Por isso, eu tenho muita alegria, muita felicidade de conhecer homens que, de fato, também estão dispostos a se desconstruir. É uma palavra que eu tenho um pouco de ranço, produção? Vocês sabem disso. Mas de não só se conhecer, mas também de produzir novos seres e novas relações e novos jeitos de existir. E hoje eu tô com um convidado super especial. Eu vou contar uma história rápida. Ele me convidou para o podcast dele, fez uma brincadeira de que a nossa conversa ia durar 3 horas, porque ele já tinha visto uns cortes meus e uns outros podcasts que eu participei. E eu falei, então tá bom, 3 horas, vamos marcar uma agenda que eu possa também ficar 3 horas. E de fato, 3 horas e 3 minutos, acho que durou o nosso episódio. E estourou a boca do balão. Estourou a boca do balão é muito mais de 40 anos, muito criança da década de 80. Muito. Mas é isso, a gente tá acumulando aí alguns sucessos no algoritmo e também nas reverberações de parceria. Fiz uma proposta para ele de trabalhar junto, de inventar umas coisas junto também, porque a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar sobre a paz da competência, como é que a gente consegue, de fato, encontrar pessoas que estão no mesmo contexto, ritmo e direção que a gente, como eu falo bastante para os meus alunos. Um beijo para os meus alunos do MBA. E eu quero apresentar o Alisson Ferini, pelas minhas lentes, um mentor, um empresário, mentor de negócios e que também se encaixa naquela brincadeira que eu faço de sorveteria, cabeleireiro e material de construção. Muito bem-vindo, Alisson, ao Sorrindo no Caos. Que bom que você está aqui. Obrigada. Se apresenta, por favor, para a gente começar a conversa. Pois é, breve. Eu sou Alisson, trabalho com tecnologia desde criança e sempre nessa jornada tentando reinventar, mudar, e sempre quebrei a cara, quando era mais jovem. Monta empresa. A juventude. Você já quebrou a empresa? 2 vezes. Tá. 2 vezes. Montei uma com 18 para 19. Tá. 18 para 19 eu estava tendo filho. 18 para 19 anos, em São José do Rio Preto. Aí eu quebrei, aí sabe que você vai colocando as pessoas da família para dono, pega terreno de um, casa de outro. E assim. Tem que botar uma edição em produção. E aí eu quebrei a primeira, eu montei a segunda, tudo na área de tecnologia. Tá. Aí montei a segunda, quebrei depois de 1 ano e pouco. Com quantos anos você tinha nessa segunda? Acho que para 22, pode ser 23. Tá bom. Corajoso, hein? Pois é. Aí eu casei com 25 quebrado. Tá.
Corajosa ela também. E corajosa. Aí eu tive meu filho. Eu vim embora para São Paulo. E eu fiquei nessa vida indo e vindo. E depois, enfim, depois de 3 casamentos... Você casa também? Caso. Ai, Adoro que nem casar. eu. Monogâmico? Monogâmico. É, a gente é muito criança. Quantos anos você tem? Tô com 48. É, Parece. Será que não? não- É que o não jiu-jitsu parece. destrói as pessoas. Parece. Você Não trabalhou parece. na usina de Chernobyl, sabe? Coisa desse tipo. Não parece, mas gosto de quem Mas- gosta de casar. E aí as coisas... aí você vai ficando mais próximo de Deus, vai ficando mais próximo de família, vai afastando de pessoas que fazem... Foi difícil entender isso, porque eu sempre fui, só um parênteses, sempre fui, não é carente, mas com muita preocupação que a pessoa virasse a cara. E eu Tá. queria, a qualquer custo, retomar esse relacionamento, né? Uhum. De amizade, etc. E depois que eu fui entender, eu falei, cara, cada um pro seu canto. E aí eu comecei a me afastar dessas pessoas e ir para outros grupos. E essas coisas vão dando certo. Parece que não. Parece que é coisa de coach. Parece que... Mas Nada contra, temos até alguns amigos que são. E pois somos também um pouco. Mas... E aí... continuei no mundo corporativo, na área de tecnologia. E hoje eu tenho investimento em algumas empresas pequenas. Você é investidor também, então. Posso te em apresentar pequena- assim, tá bom? Pequenas empresas e é isso. Trabalho com tecnologia, numa indústria de sucos, bebidas naturais. Uhum. E é isso. E Faço ajuda... jiu-jitsu, Faz jiu-jitsu. ajudo as pessoas, Tá, algumas. Mentor de algumas pessoas também. tá bom. Aí me inventei, há 2 anos, montei um podcast, 1 ano atrás, 1 ano e meio pode ser, porque a minha esposa e a sócia dela resolveram, perto da pandemia, 2021 pode ser, isso, resolveram montar uma marca de roupa, Tá. e aí eu caí para dentro da moda, ajudei elas a montar uma marca de roupa, e tá sendo sucesso total, e eu vi uma oportunidade de montar um podcast para ajudar essas pessoas na área da moda. E resumo, tá Mas aí pra o falar de podcast, negócio pra ou falar de moda, estética? negócios e moda. Tá. Empreendedorismo e moda, vamos dizer assim. E aí o leque foi se abrindo, e aí muita gente que foi participando. Falei, cara, muda esse negócio. E eu gosto de pivotar as coisas, né? Tá indo numa direção, falei, gente, para, desmonta Volta o brinquedo, volta. E aí montei o Allcast. Tem o quê? 3 meses. Deu um cavalo de pau, o Amushi do Resiliência Humana foi lá, falou, cara, muda de nome. Qual o nome, Amushi? Ele falou, Allcast. All de tudo, as iniciais do seu nome. Aí ficou. Tá. E aí você foi lá no... Pois Estourou a boca do balão. É muita quinta série mesmo, né? É muito. A gente é muito criança da década Nossa, de 80, né? É Impressionante. isso. E cá estou. Muito bom. Muito bom. Acho que por enquanto tá bom. Um resumo bom. E aí você também É atende difícil a gente falar de... fala um pouco sobre você. Poxa, tanta coisa, né? muita coisa. Eu tenho várias perguntas, nenhuma pré-combinada, porque a gente não tem roteiro, o mínimo para desespero da minha produção. Desespero só uma dos convidados. Desespero dos convidados. Eu tenho só um pedido no final para a gente adentrar. Mas acho que tem algumas coisas aqui. Bom, ele também atende pessoas desesperadas que ele gosta, né? Com quem ele se conecta. Pessoas desesperadas que ligam para ele e dizem: podemos tomar um café da manhã? Porque eu tô aqui com um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de frente. E a minha vida entrou num outro patamar. Eu preciso dar um próximo passo e eu não sei o que eu não sei. E eu falei, eu quero saber da sua mentoria, e ele muito generosamente, eu perguntei quanto é, né, por quanto você cobra e tal. Aí você falou, pra quem? Eu falei, pra mim, né, quero ter uma conversa, pra pegar, porque eu vou capturando olhares, eu acho que tem muito esse lugar de ter a humildade de reconhecer quem deu o passo que você já quer dar na vida, pra saber um pouco como é que funciona. E aí eu perguntei, quanto custa a sua mentoria? Ele, pra quem? Eu falei, pra mim, pra você, pra você. Não, vamos tomar um café, deixa eu ver aí o que você tem.
Vou contar. Aí a gente foi tomar um café no dia lá do apagão maluco, dia da minha viagem, tinha passagem e tal, não sei o quê. A gente ficou o quê? Umas 5, 6 horas conversando. Era 1 hora, tava previsto 2 horas, ficou até... A gente ficou umas 5, até a hora do almoço. E aí ele fala bastante, não parece, porque ele tá meio tímido, ele fala bastante, mas você tem um poder de escuta muito interessante. Acho que eu não te falei isso ainda. Isso é muito valioso, né? Nos dias de hoje, principalmente um homem ouvindo uma mulher. Então eu vou fazer alguns marcadores de gênero pra elogiar, assim, né? Muito obrigado. Fica se achando muito, que eu vou fazer umas perguntas depois, mas assim, principalmente quando um homem para ouvir uma mulher, não pra diminuir, né? Mas principalmente nesse entendimento, e na minha vida funciona bastante assim. As mulheres me dão muito suporte, né? Me suportam muito a minha vida, mas muitas vezes quem me leva adiante é o masculino, né? Eu tenho um entendimento sobre essa dinâmica na minha vida. Filhos homens, né? Assim, trabalho com gênero, e masculino também é gênero, enfim, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas aí a gente teve essas 5, 6 horas de café da manhã, e aí era muito para saber da mentoria dele, como é que eu fazia, enfim, para entrar, para fazer alguma coisa. Só que no final ele me fez uma pergunta. Não sei se você lembra, você perguntou assim: o que você quer de mim? Foi. O que você quer de mim? Aí eu parei assim e falei: quer que eu te diga mesmo o que eu quero? Aí ele deu essa risada. Acho que é bom cortar essa risada dele agora na edição. Aí ele deu essa risada, né, lá no café. E aí eu falei: o que vem da minha tripa, né? O que hoje, se eu pudesse falar assim, pelo amor de Deus, assume tudo que eu não quero fazer. Principalmente da parte da minha vida que dá lucro, né? Que sustenta a parte que não dá lucro, a parte que eu não sei se dá lucro, enfim, que foi assim que eu te expliquei. E aí ele falou: tá bom, dá pra fazer, deixa eu pensar alguma coisa, você vai viajar, quando você voltar, a gente se encontra. E aí, exatamente. Então, é muito... Tem uma coisa que eu peço, você falou de Deus, né? Eu chamo de Deus e chamo de alto também, para tornar um pouco mais acessível para pessoas de outras crenças. Uma coisa que eu peço muito pro alto é a capacidade de reconhecer. Te falei isso, né? Reconhecer aquilo que é bom, que é ruim, mas principalmente aquilo que está na hora. E eu acho que o nosso encontro foi muito auspicioso nesse sentido, de conseguir reconhecer em você competências e qualidades que eu não tenho e algumas que eu não quero ter, porque eu acho que eu não preciso tirar tempo, energia, né, dedicação daquilo que realmente faz sentido para mim, para poder fazer algo só para controlar tudo. Então, eu fico muito atenta à coisa do orar e vigiar, né? Eu fico muito atenta a tudo aquilo que eu quero controlar e tudo aquilo que pode ser microgerenciamento ou que vai me empatar em algum momento, sabe? Vai me frear em algum momento. E fico muito na busca dessas parcerias, assim, para avançar. Então, acho que eu reconheci isso em você. Não sei se vai muito à frente, muito adiante, muito o quê, mas você já fez, enfim, algumas pontes muito importantes. Já puxei muito a sua capivara também para saber onde é que tô amarrando. Você tá amarrando meu burro? Exatamente, amarrando meu burro. E aí, a gente hoje, né, acho que esse convite aqui também inaugura, do ponto de vista de convidados, a conversa hoje é sobre empreendedorismo. E que caos é esse? Se dá para sorrir no caos dentro do empreendedorismo? Se faz diferença na sua experiência, né? Você falou da sua esposa e você também é mentor. Se faz diferença quando é uma mulher que empreende, quando é um homem que empreende, na sua visão um pouco mais técnica? Se tem ali, a mulher é mais fácil fazer tal coisa, o homem é mais fácil... Sem rótulo, sem preconceito, sem nada, para a gente elaborar alguma visão e entender um pouco esses caminhos. Porque se você perguntar o que eu odeio na vida, eu odeio poucas coisas. Uma delas é a conciliação bancária. Né? Então... Eu também... Mas a gente... Então, eu me sinto muito desperdiçada, por exemplo, quando eu preciso me debruçar sobre isso, sabendo que esse é um tema muito importante e que um mínimo de visibilidade da floresta, né? Um mínimo de controle precisa ter. Então, eu queria começar com isso, assim. Dá para sorrir no caos empreendendo? Dá. Dá, mas independente de gênero, eu acho que cada um se comporta de formas diferentes no caos. E o que me ajudou muito a ter essa consciência do caos foi a terapia, de muitos anos, obviamente. Você é uma... Calma, um minutinho. Todo mundo aqui, atenção. Você é um homem que faz terapia? Faço. Um homem branco, cis, hétero?
Faço terapia. Monogâmico, casado, que faz terapia? Faço terapia. Me conta disso, Preciso. depois a gente volta pro assunto, pode ser? Eu faço terapia, mas tudo começou por conta de casamento, relacionamento. Eu tava no primeiro, fui pro segundo... Cara, tem coisa errada, né? O problema tá comigo. E essa coisa errada pode estar comigo. Excelente. Esse problema tá comigo? Não é Tá possível. bom. E aí os comportamentos se repetem. Uhum. Nos casamentos a gente pode não perceber, mas eles se repetem. Olha que a gente para, eu tô fazendo a mesma coisa do casamento passado. Ou do casamento retrasado, depende. A gente é tipo o Fábio Júnior com a Liz Taylor, tá? Com a Missy Catra. A gente casa, é isso. E aí a terapia me ajudou muito a ter essa consciência de o que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando e as decisões que eu estou tomando e os impactos que essas decisões podem ter como consequência. E eu sempre fui uma pessoa muito egoísta. Eu acho que continuo. Isso tem uma parte boa e uma parte ruim. Então, por exemplo, se eu tenho um compromisso, hoje não mais com a terapia. Cara, eu vou fazer meu compromisso. Você marcou o seu compromisso em cima do meu, sem me consultar, você vai ficar... Lamento, você que lute. Mas como a gente vive em sociedade, não dá para ser ferro e fogo o tempo inteiro, né? Então isso me ajudou muito. E aí a hora que você traz isso pro teu dia a dia do empreendedorismo, isso é uma outra coisa que me ajuda muito, que é a arte marcial. Eu faço jiu-jitsu praticamente todos os dias. Há quanto tempo? Há muitos anos. Eu fiquei parado há 9 e retomei há 2 anos. Isso me ajuda a ter paz e reagir de uma forma mais consciente. Então acontece alguma coisa, ao invés de você abrir o vidro do carro, xinga, bate boca, aquilo... Você não é essa pessoa. Não. Amém. Às vezes eu grito dentro do carro. Excelente, tudo bem. Com os vidros fechados. A gente vai sentir coisa ruim, gente. A diferença é a resposta emocional que a gente entrega pro mundo. E, inclusive, eu sofri um acidente esse ano. O cara desceu do carro, eu tava com a minha moto, o cara errado, etc. Desceu, batendo, boca. Eu falei, cara, você não vai pagar a moto, né? Então entra dentro do carro. Eu falei outra coisa, mas nessa calma. Entra dentro do carro e aí ninguém se machuca. Tá. Então isso me dá... Inclusive porque quem luta precisa ter uma postura ética redobradíssima, né? Porque conhece técnicas que pode machucar os outros, né? Ainda mais sendo desse tamanho. Quanto você tem de altura? 1,90 e 100... Não, 100 e alguns quilos. Tem 3 dígitos. Fácil. Exatamente. Então é isso, eu faço terapia, isso me ajuda. Tá. E a hora que você vai pro dia a dia da empresa, até os 30 anos, eu atropelava, ego inflado, porque eu virei executivo muito cedo, e aí sobe. Todo mundo sobe, acho. Dificilmente não mexe com o ego, não mexe com... Mexe. E aí, chegou um dia que uma pessoa falou, cara... Calma que uma hora você pode encontrar uma parede que vai ser irreversível, o acidente que você vai ter. E aí eu comecei a refletir em cima disso e mudei a postura. Venho mudando todos os dias. E quando você empreende, ter essa resiliência, essa calma, porque problema vai ter. Tem gente que atrasa um boleto, vai para protesto. Eu tenho isso dentro de casa. Cara, você é empresário, velho. Tá. Você administra o caos. Você tem que ter calma para administrar. Vai acontecer o problema. A diferença é como é que você responde. E como é que você trata o problema. Você está lá, você está trabalhando, você não está fugindo, não está roubando. Então, independente de homens e mulheres, de gêneros... As pessoas precisam aprender a área que está tocando, habilidades técnicas, e tem as habilidades comportamentais que você vai buscar em terapia, autoconhecimento, vai lutar, vai pular de paraquedas, lá, espiritualidade, enfim. Isso ajuda muito, mas eu não sei se tem a ver com gênero.
Eu acho que as mulheres, para mim, são mais habilidosas. Em que sentido? Para negociar. Para negociar. Eu acho que elas têm... E o sexto sentido, eu acho. Que elas sentem que tem... Um cheirinho. Vai dar ruim. Um cheirinho. Que o homem não tem. Tá. A maioria das minhas equipes que eu toquei no passado, hoje não. Hoje não tem 2. Eu sempre preferi ter a minha linha direta mulheres. Tá. Para tratar com as equipes embaixo. Acho que elas têm mais habilidade que os homens. Tá. Eu acho. Não precisa ter certeza. Aqui a gente não. A gente tem medo de certezas, principalmente das universais. Mas que bom, muito bom. E você, quando você estava se apresentando, você falou da primeira empresa que contratou família, pega o terreno e tal, não sei o quê. Queria falar um pouco sobre contratação de pessoas, sendo diretora de RH, né? E aí, vamos lembrar que 93,4% das empresas desse país são pequenas ou médias. Sim, eu que são as minhas preferidas, porque eu acho que tem um mato alto que dá para fazer bastante coisa, mas por outro lado, na maioria das vezes não tem uma estrutura de RH ou de pessoas, etc. Enfim, o dinheiro também vai para outras prioridades e tudo mais. Queria te perguntar se você continua contratando família, como é que é? Porque eu tenho uma máxima que eu não quero falar agora, eu vou falar só depois. Mas como é que você percebe nos seus mentorados e nas suas experiências, como é que se dá a contratação? Com que intencionalidade, como você falou, prefiro mulheres por isso, por isso, por isso. Com que intencionalidade, com que dinâmica, quais são os erros? O que vira caos na hora de contratar alguém? Eu vou pegar nas pequenas e médias, tá? Tá. Acho que nas grandes tem um outro tipo de problema, mas as pequenas e médias vai muito na confiança, na indicação. Não tem método para entrevistar. Já trabalhei antes, conheço. Você trabalhou com quem? Trabalhei com o Zezinho. Puxa, o Zezinho é amigo meu. Começa a segunda, então. Você ganhava quanto? Ganhava X mil reais. Tá tudo certo. Segunda-feira você começa. Tá. Aí a pessoa começa a trabalhar. E aí começa a dar pau. Assim, manda embora. Ei, espera um pouquinho, manda embora. Tem que mandar embora você, empresário que contratou errado. Fala isso para aquela câmera ali. Você que contratou errado. Eu já vi, esse ano inclusive, uma pessoa contratou, tirou a pessoa da empresa, contratou, passou 30, 60... não gostei. Porra, como assim não gostou? Você acha que as pessoas são descartáveis? É sabor de sorvete, isso? Não gostei? Cara, em que planeta nós estamos? As pessoas perderam o prumo. Tá. E o empresário, não são todos, graças a Deus. Sabe aquele empresário que assim, eu mando, eu sou o dono, eu faço o que eu quero. Tá. Só que ele depende de gente. A engrenagem, ela funciona com pessoas. E esse troca-troca de pessoas, você pode levar o teu negócio pro buraco. E muitas vezes leva. Tá. Então, você continua contratando família? Eu nunca contratei família. Eu nunca contratei. Uma vez uma pessoa... Não, você falou na primeira empresa. Você falou, chama a família, pega o terreno. Não, que aí é pega isso? nome. Pega o nome da minha mãe, pega o nome da minha irmã. Entendi. Vai afundando todo mundo no Serasa, etc. Depois a gente se vira. Eu amo uma honestidade, meu Deus. Depois, mano... Nossa, caos. A juventude leva a gente para tantos lugares, né? Quanta merda. Minha mãe e meu pai... Meu pai, assim, tem honestidade aqui. Meu pai tá, acho, uns 10 níveis acima. Ele olhava tudo aquilo e ficava doente. Tadinho. As pessoas em casa bateram. O Alisson tá aí, tá devendo. Tudo certo. Passa. Hoje eu já sei que não é assim, tá, gente? Porque ele me apresentou os gerentes de banco dele para eu abrir uma conta. E aí eu conversei com o gerente de banco semana passada. Essa é boa, viu, produção? Eu conversei com o gerente, fiz umas perguntinhas assim, falei, o negócio é o seguinte, não conheço há muito tempo, preciso saber um pouco, né? E aí, claro, na brincadeira e tal, só preciso saber se ele é caloteiro e se ele tem dinheiro. É só isso. E aí eles deram risada. Acho que principalmente o gerente da PJ, né? Gente boa demais, assim. E, inclusive, também, viu, bancos? A gente vai para banco por atendimento e sai do banco pelo mesmo motivo, pessoas, né? A gente vai voltar nisso. E aí, o gerente do banco falou assim, posso te garantir, eu atendo o Alisson há 20 anos. Caloteiro ele não é.
Dinheiro, de vez em quando, às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Ele fez essa brincadeira. Ou esconde. Eu falei, não, então tá bom. Caloteiro, eu só preciso saber se ele é caloteiro. Não, não é caloteiro. Fica tranquila. Tá Achei certo. demais. Contei pra ele depois. Então hoje ele não faz mais besteira. Não, faz tempo, hein? Mas olha só, e a galera que está empreendendo, eles empreendem partindo de uma ideia, beleza, e vai pro front. Tá. Só que no meio dessa jornada, você precisa ter a sensibilidade de falar, cara, eu preciso começar a organizar a casa, eu preciso ter método, eu preciso... Como é que a hora que você vai contratar alguém, é a porta de entrada da sua empresa. Você está fazendo a propaganda, você está vendendo a tua empresa para a pessoa que vai entrar. Ela pode falar assim, cara, isso aqui eu não tô afim, entendeu? Uhum. E do outro lado, quem está contratando acha que é empresário, acha que pode fazer proposta indecente, acha que pode contratar de qualquer jeito e não é assim. Né? Ou não deveria ser. Como é que resolve isso? Olha, eu vou te falar um pedaço da minha empreitada na indústria da moda. Que pode ser que isso seja um problema generalizado. Eu não sei como é que resolve, mas eu sei, eu acho que como reduz isso. Como mitiga, boa. Como mitiga. Já é um começo, redução de danos. O empresário, ele precisa tomar consciência de que, a partir do momento que ele empreende, ele começa a fazer um papel... Ele tem um papel importante na sociedade, que ele emprega, ele paga os seus impostos, paga tudo. E ele tem uma participação importante na sociedade. Então, ele tem que tomar consciência que aquilo que ele está fazendo ali, ele tem impacto direto na sociedade. Então, ele está prestando um serviço, está vendendo um produto e tem as pessoas prestando serviço para ele. Então, eu acho que um passo atrás, ele tem que se capacitar. Se ele não sabe, ele tem que colocar alguém que sabe na frente. E ele tem que tomar consciência de que o que ele está fazendo está errado. Alguém precisa falar para ele. Ou seja, funcionário, ou seja, um cliente. Mas ele precisa estar aberto para ouvir também. Ele precisa estar aberto para ouvir. Você mitiga, eu acho que você não resolve. A gente está tratando ser humano, né? Ser humano é um bicho diferente. Ser humano... É sempre uma festa estranha com gente esquisita. Eu gosto muito dos meus gatos. Não entra nesse assunto aqui, que a gente tem um episódio de Pais de Pet que deu o que falar. Eu queria pegar esse gancho para falar uma coisa ao contrário, que eu falo bastante para os meus mentorados. Eu não sou mentora de negócios, eu sou mentora de carreiras. E daqui a pouco eu vou falar de transição de carreira também com você. Mas eu falo uma coisa, principalmente quando a gente está falando de empresas pequenas e médias, capital fechado, né? Empresa de dono, como a gente está conversando aqui. Eu ouço muito e lido muito com profissionais muito insatisfeitos com esse dono, com essa dona, né? Com essa pessoa que funda uma empresa, principalmente quando essa pessoa não está aberta a ouvir. Só que eu percebo que tem um pedaço dessa reclamação ou dessa insatisfação que está muito num lugar também de alguns profissionais acharem que eles sabem o que é melhor para aquela empresa e não a pessoa que fundou a empresa. Isso é sutil, mas isso é importante da gente pensar pelo seguinte: o que eu falo para as pessoas? Eu digo, gente, olha só, você está numa empresa de capital fechado, de dono, etc., na medida em que tiver o espaço para você contribuir, etc., excelente. Quando você começa a perceber que você está dando murro em ponta de faca, tem duas coisas para você analisar. Eu ensino para eles, né? Tem duas coisas para você analisar. Se de fato esse lugar é para mim, porque é isso, né? Principalmente se tiver rompimento ético, mas eu aqui não estou falando disso. Estou falando das divergências ali de abordagem, conceito, etc. Então precisa ver se esse lugar é realmente para você. Mas a segunda coisa é que você não pode perder de vista que, principalmente se a gente fala de uma empresa bem-sucedida do ponto de vista de capital, enfim, e de crescimento, falando bem do alfabeto capital mesmo, da métrica, do lucro,
Você não pode achar que essa pessoa é uma pessoa estúpida, que essa pessoa é uma pessoa burra, que essa pessoa não tem ali uma inteligência de ser corajosa, de ser visionária, de entender os caminhos, de fazer relacionamento. Alguma inteligência tem ali. Porque, ao fim e ao cabo, se fosse fácil empreender, e aí eu não estou falando de profissionais liberais nesse momento, eu estou falando de empresa, né? Que vai ter funcionário, ter as áreas, etc., que é para onde, por exemplo, eu estou caminhando, e isso é bastante novo para mim. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não tinha a mortalidade de empresas até os 5 anos, como o Sebrae fala bastante, né? Ensinou a gente aí há muitos anos. E, principalmente, assim, respeita essa pessoa que está ali também assumindo um ônus tributário, fiscal, financeiro, empenhando, às vezes, muitas vezes, o patrimônio dela, principalmente quando a gente não herda dinheiro, né? Porque todo mundo é herdeiro, né? Sim. Trauma, dívida e doença, todo mundo tem. Mas dinheiro é um pouco mais difícil. Então, principalmente se essa pessoa, vou colocar entre aspas, ela sai do zero e ela constrói algo que para de pé do ponto de vista capital, precisa também honrar a inteligência dessa pessoa e reconhecer que ali tem uma inteligência. Porque, no fim do dia, o que eu digo para eles é, quer do seu jeito, faça você. Se você não tem a capacidade, para os profissionais, né? Se você não tem essa capacidade de articular os meios de caminho, claro, se ali tiver espaço para que você também contribua para aquela construção, vai fazer você do seu jeito, para você também entender coisas que talvez estejam fora do seu retrovisor, né? É que tem vários componentes aí, né? Fala. Eu vou abrir alguns aqui. Abre. Então, você vê do ponto de vista do funcionário. Ou do profissional PJ. Eu vou colocar o profissional aqui também. Tá bom. Do ponto de vista do empregado, vamos dizer assim, ele pensa, porra, o meu chefe, o dono da empresa ganha dinheiro, eu tenho que gastar mesmo, eu faço do jeito que eu quero, não sei o que, tenho que... Do ponto de vista do empresário, então, esse cara aqui, ele condena o empresário porque ele ganha dinheiro. Esse cara aqui, ele acha que ele tem que pagar pouco e tem que ter postura de dono. Eu já vi, inclusive, né, alguns cortes na internet. Tem que ter postura de dono, mas você paga o cara como dono? Não, você não paga. Você paga uma merreca. Você quer o cara tá na base da pirâmide. Aí o cara não vai estudar lá a essência. O cara ele trabalha para comer, para sobreviver. Para manter a família dele. Aí você quer o cara com postura de dono? E muitas vezes nem conhece, nem consegue. Nem né? sabe o que é. Chácara desalinhado na hora. Aí... Chácara desalinhado com sucesso. Aí, beleza, tem esses componentes. E aí, o que acontece? Essas entidades aqui, elas começam a entrar em atrito. Aí o chefe, o dono da empresa, acha que o cara não está performando, e o cara de baixo acha que o cara está pagando mal, e etc. Cara, esse negócio não tem fim. É um atrito. E a pessoa que é o profissional que está prestando serviço, ele acha também, na cabeça, que, pô, ele tem a liberdade de ir embora. Às vezes ele fica pro cara mandar embora para pegar a rescisão. Cara, você percebe que é um negócio... Isso. Aí o cara também não manda embora para não pagar a rescisão. Isso. E aí fica um clima de guerra dentro da empresa. Isso aí, no final, só tem uma entidade que perde. A empresa. É uma boa configuração. E eu gosto também de provocar o seguinte... Quando a gente fala de relações de trabalho e de posturas, etc., tem uma coisa que eu acho que é importante da gente distinguir, que é... Uma coisa é quem decide empreender e está ali construindo um sonho, um propósito, um patrimônio, né? Assim, ou um conjunto de tudo isso também. E a dedicação que vai oferecer para isso. Então, é isso. Eu que decidi... ter a minha iniciativa, que decidi fundar uma ONG, que decido estudar academicamente. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Então, alguns pênaltis, obviamente, eu pago. De, claro, trabalhar um pouco mais, de... A vida... Não faço muita questão de ter vida social, não, mas essa pode ser um outro episódio. Vida social no sentido de nunca fui da balada, do churrasco e tal. Gosto mais de dedicar para estudar e tudo. Mas tem alguns pênaltis que vão ser pagos, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, para mim é o seguinte, isso no contexto empreendedor, e aí tangenciando um contexto intraempreendedor,
da pessoa que, por exemplo, trabalha com a gente e também quer empreender algo ali, a partir de uma recompensa que ali funcione, porque também não tem uma métrica que sirva para todo mundo, mas muito o contexto que cabe no contexto e a relação com aquelas pessoas ou com aqueles grupos que são contratados para aquilo, entregam aquilo e ok. E aí, para mim, isso aqui está no cerne das discussões de geração no mercado de trabalho. Porque essas gerações, elas chegam e dizem assim, tudo bem, mas eu não quero fazer isso, que para você é o que faz sentido. Eu tô ok de pagar aqui meus boletos e viver com meu gato, sabe assim, tá certo? Não preciso virar chefe, não preciso ser promovido, eu quero encerrar meu dia e não levar trabalho para casa, quero preservar algumas coisas, um lazer, um relacionamento, que seja um hobby, quero dormir, quero ver Netflix, eu sei lá o quê, né? E aí, às vezes eu fico muito com a sensação de que essa lógica empreendedora que cresce no Brasil oficialmente nos últimos 30 anos, a verdade é essa, porque a gente, não sei você assim, eu sei que você empreendeu muito cedo, mas do ponto de vista de criação e de construção social, as pessoas da nossa geração foram criadas para ter crachá. A menos que estivessem numa família empreendedora ou concurso público. A menos que estivessem numa família empreendedora. Então, a gente vem de uma história de formação laboral na busca da estabilidade e totalmente na garantia de direitos, que eu sou uma grande defensora, e aí hoje a gente tem que modular um pouco isso para quem quer para quem quer empreender de verdade e não chamar de empreendedorismo aquilo que é a exploração de trabalho. Então, não vamos entrar muito agora nessa parte, mas queria muito provocar esse lugar assim de que pênaltis são esses que a gente paga, você acha? Você acha que, e eu vou fazer outro marcador de gênero, que tipo de pênaltis o homem paga, que tipo de pênaltis uma mulher paga, na tua experiência? Você diz... Do que tem que abrir mão? Do que cada um tem que abrir mão? Para empreender. Para empreender. Aí está fácil. Pelo menos uma fácil, primeiro, né? a liberdade, tempo. Tá. A gente... Hora que começa a empreender, passa o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Cara, eu não tô tendo dinheiro pra nada. Pra ir no Guarujá, querido. Pra ir nada. Pra ir no Guarujá de ônibus. E não tenho tempo, tô trabalhando mais que todo mundo. Só que isso tem um vale. Então você vai abrindo mão das coisas. Tempo, filho, família, dinheiro. Tanto homem quanto mulher. Os bens, os dois. Tá bom. Os dois. E aí cada um administra essa resiliência de uma forma, né? O homem com seus chakras, as mulheres com seus chakras, enfim. Tá bom. E aí esse negócio você vai abrindo mão e não tem fundo aqui. O poço ainda tem uma porta que você abre e ele vai embora. Uhum. Então chega num momento, você fala, cara, eu vou desistir. Mas a empresa está rodando. A empresa está faturando. Você lançou um produto, o negócio está estourando. Eu pego disso dentro de casa. Eles estão há 3 anos com a empresa. Tá. Então lá, porra, cara, esse negócio não vai. Cara, tá indo. Não vai com qual régua que você está medindo? Então a gente pode falar de tempo, de paciência, de calma, de projeto. Isso, o tempo. Você vai abrindo mão do seu tempo. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, Exato, né? Você está construindo uma jornada aqui que lá na frente você vai colher. Quanto tempo? Não sei. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20. Tá. Não sei. Mas o ponto importante é analisar se a tua empresa está indo para frente. Porque esse negócio... E com que métrica? Com que métrica? Com métrica financeira. Métrica de gente, métrica de base de cliente, métrica de vendas... Tem algumas métricas, alguns ponteiros que você tem que colocar. Tá. Pô, esse mês eu faturei 1.000 com 10 clientes. No outro mês eu faturei 2.000 com 20 clientes. Você está vendo que o negócio está crescendo? Ou seja, você está construindo um negócio. Tá. Então você tem que ter paciência. Agora você vendeu 1.000. Outro mês você não vendeu nada. Terceiro mês você não vendeu nada. Quarto mês, opa. Tá. Cara, será que esse produto que eu desenvolvi, ele para de pé? O serviço que eu estou prestando, é bom? Ele resolve algum problema do meu cliente? É complexo. E aí você tem que ter essa sabedoria também de pivotar o negócio.
E essa coragem, porque precisa ter coragem. Ele falou, cara, eu vou sair da empresa, porque esse negócio está me fazendo mal, eu vou pedir demissão. Ou, cara, eu vou fechar a empresa aqui, vou abrir uma lanchonete agora. Não quero mexer mais com roupa, quero mexer com outra coisa. Então, o empreender é um negócio assim, você vai abrir mão de muita coisa. Muita. E às vezes você tem que analisar se você está afim ou não. Desde que não mexa com seus valores. Eu queria fazer uma observação dentro disso para passar para o próximo tópico. E aí a gente começa a endereçar talvez um final. Quando eu falo sobre os marcadores de gênero e você começa a falar dessa coisa de abrir mão e tudo mais, o que vem na minha cabeça do que eu vejo de experiência, do que eu tenho de experiência própria minha e, claro, das pessoas de quem eu cuido, não só na ONG, mas na mentoria, né, e na clínica e tudo mais, e como, obviamente, executiva de RH. O que eu percebo é que quando a gente fala de abrir mão, e aí eu já vou juntar o próximo assunto, que é transição de carreira, tá? Quando a gente fala de abrir mão, a primeira pergunta que me vem, o primeiro assunto é o tempo, né? O primeiro conceito é a coisa do tempo, porque é isso, o tempo, para mim, é uma métrica bastante objetiva e eu gosto de pensar no tempo como espaço. Então, eu tenho a agenda do Google coloridinha e ali são espaços, né? Você põe slots e aí você tem que ter o tempo de descansar, de dormir, de fazer comida, se for o caso. Quando eu penso desse jeito, e eu junto uma estatística social de que as mulheres trabalham em casa de 23 a 26 horas por semana, e os homens 11, que de verdade, pela minha experiência, achei muito essa métrica, assim, eu tô para conhecer um homem que, de fato, se responsabiliza pelo trabalho doméstico e coloca isso na agenda dele. Pode falar. Não. Você quer anotar? Não, Anota sou aqui. eu. Anota aqui. Você? Tá falando eu. Sou Não, eu. o meu filho mais velho já é excelente em trabalho doméstico. O meu mais novo, inclusive, ontem, eu tive uma conversa com ele sobre o segundo semestre. Falei, mas vamos por partes, vamos falar de agosto. E eu falei pra ele assim, mamãe não tem condição de cozinhar todo dia. Enfim, vou me organizar para liberar as noites, etc. Que é uma coisa que eu não quero mais trabalhar tanto à noite. Mas, enfim, pro que eu faço é importante ainda. E aí, falei, mamãe não tem condição. Então, ele olhou pra mim e falou, eu cozinho, 15 anos. Aí eu falei, excelente, esse é o tipo de postura. Vamos entender como? Aí, bom, tem feijão congelado, tem um arroz que dá pra fazer no saquinho e tal, e tem carne congelada. Eu falei, então, ele falou, então tá bom, eu vou entrar no YouTube amanhã e vou fazer essa carne. Eu respirei fundo e falei, é isso, vamos, construindo o masculino para o porvir. E aí, ontem, fui pra minha vida, fui. E aí, começo a receber foto. Ele é um paulistano, só que ele é um virginiano de autoestima carioca, né? Criado por uma mãe carioca. E aí, produção, ele falou assim, eu sou muito perfeito mesmo, olha isso. E aí mandou foto do fogão com as coisas fazendo, inclusive esquentando feijão em banho-maria. Eu falei, deve ter ligado pra minha mãe, que é muito sofisticado, um esquentar feijão em banho-maria. Banho-maria. Um feijão congelado e tal. É uma coisa mais saudável e tudo. E aí ele me manda a foto do prato e depois ele me manda a foto do ponto da carne. Olha que interessante. E aí foi muito curioso, porque quando a gente se encontrou à noite, ele falou assim, nossa, como leva tempo, né? Como leva tempo fazer. E aí eu gostei muito dessa percepção, porque quando a gente fala de abrir mão, do que a gente vai abrir mão, e eu faço o marcador de gênero, tem coisas que para a mulher não dá para abrir mão. Principalmente se ela tem filhos pequenos. Eu costumo dizer que a mulher com filho pequeno tem tudo de mim, né? Porque o filho pequeno, ele impõe uma demanda que é imensa de tempo, de energia, de dinheiro, de logística, pedagógica, emocional, entende? Espiritual, financeira, que para mim são as frentes da paternidade que eu discuto em outros ambientes. E muitas vezes, vamos lembrar que o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão, e os pais que estão na certidão não estão ativos, eu vou dizer dessa forma, nessas 5 frentes, né, que eu comentei. Então, quando a gente fala de empreender e de abrir mão, e já tem estatística também dizendo que as mulheres empreendem mais por necessidade, para botar comida na mesa, etc., principalmente quando a gente inclui profissionais liberais nessa conta, eu fico sempre muito observando e acompanhando as métricas para dizer, puxa vida, sim, a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas quando a gente põe o marcador de gênero, tem coisas das quais a gente
não pode abrir mão, que, por exemplo, é o tempo de cozinhar para uma criança pequena. E pensando nas mulheres da nossa geração, agora a gente está ganhando pais idosos para cuidar. Então, a hora que a gente pensa nesse tempo como espaço, e por isso também tem tanto empreendedorismo feminino que permita ficar em casa. O que também é uma grande armadilha, porque estar em casa trabalhando não significa que eu esteja disponível para fazer o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado. E isso acaba também atravessando muito. Sim. Então, tem iniciativas muito exitosas em relação a isso, mas também tem um desafio muito adicional. E aí o gancho que eu quero fazer é, eu atendo bastante gente para carreira, né, principalmente para transição de carreira, que também faz parte da minha história, com essa, vou botar essa ilusão de que eu vou ser dona do meu tempo, né, vou poder ficar em casa, por exemplo, para dar conta desse cuidado. E aí a primeira coisa é, meu Deus, além de fazer tecnicamente o que eu faço, eu preciso entender de financeiro, de tecnologia, de marketing, de vendas, de rede social e etc. Preciso aprender tudo isso, não tenho dinheiro para pagar alguém. E aí tem o trabalho doméstico, os filhos e os pais idosos, etc., que eu não consigo administrar. E aí, o que eu percebo é uma grande produção de angústia nesse empreendedorismo. E muita gente que chega, muitas mulheres que chegam em determinado momento e dizem, eu acho que eu quero voltar para o CLT, porque assim, eu só queria fazer o que eu sei fazer tecnicamente e ter meu salário garantido no fim do mês. Entende isso, assim? Faz sentido isso para você? Faz, mas olha só, quando você vai empreender, a gente tem fases na vida. Por exemplo, você não vai empreender com filho, 2 filhos, Ah, vai. com 2 anos de idade, se não for por necessidade. Isso, tudo bem, ok. Se não for por E necessidade. se não tiver rede? Uhum. Isso. Tá bom. Vamos pegar um cenário que a pessoa toma a decisão de empreender, só que ela tem 2 filhos pequenos, que dependem dela ainda. Cara, essas coisas não se falam. Então, mas cadê o homem? Cadê o homem nessa articulação? Então, mas o homem não pode estar trabalhando na empresa? Pode. Então, Mas ele também não pode estar no cuidado? pode estar no cuidado fora do horário, não é? Então, Por exemplo, você é um cara que... mas aí tem reunião de escola dentro do horário, tem médico dentro do horário. Como que a gente faz isso? Cara, isso em algum momento vai entrar em deadlock. Isso vai. Então, por exemplo, Vai. você pega um cara que é um executivo de empresa, que viaja a semana inteira, e a maior parte do tempo, mais de 50% do tempo, ele está fora. Ou seja, cuidar de criança, ele não vai cuidar. Estou falando se está certo ou errado. Sim, é um E se fato. a mulher trabalha também, Uhum. o dia inteiro, essas crianças vão ficar com alguém, ou para a escola, ou para babá. Vai ser criado por quem? Sem pai e sem mãe. Está terceirizando a educação. Agora, quando só o homem trabalha, a mulher não trabalha e cuida, quer dizer, ela trabalha em casa muito, cuidando das crianças, cuidando de casa e fazer aquela roda girar para que o homem, a hora que volta, esse negócio está funcionando, como é que ela empreende? Se ela toma a decisão de empreender, ela tem que olhar e falar, pô, eu tenho 2 crianças com 3 anos de idade, depende de mim ainda. Então, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. É, que tem coisa que, como eu falei, que não dá pra abrir mão. Não dá para abrir mão? Senão dá até abandono de incapaz, né? Olha aí, Possível. né? Então, vai chegar uma hora que vai dar deadlock. Vai atritar. Principalmente se o homem, com papel de homem, mantenedor, etc., e a mulher que tomou a decisão junto com o marido de ter filho e ela ficar dentro de casa... A mulher tomou a decisão junto com o marido. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Porque essas decisões, muitas vezes, elas não são tomadas junto, né? É aí que dá pau. Tá Porque bom, às vezes entendi. o marido fala assim, não, sai da empresa, para de trabalhar. Não empreende, não. Não empreende, não. É isso. Isso, cara, é muito perigoso. É muito perigoso. Eu não incentivo. Não incentivaria em nenhum momento. Acho que a mulher, sim, se ela quer, ela vai trabalhar. Se ela não quer, ela não vai trabalhar. A decisão é dela, não é do marido, pô. Tá. Entendeu? Tá bom. E agora, se a decisão é tomada em conjunto, Tá. de ter filho, de ficar em casa, e aí a gente entra num outro problema. Então, tomamos a decisão juntos. Vamos ter 2 filhos e eu vou ficar em casa fazendo a roda girar. Tá bom. Porque tem muita gente que fala que a mulher dentro de casa não trabalha. Fê A minha Maria. mãe, se o meu pai
ousar separar da minha mãe, a minha mãe vai pedir todos os direitos trabalhistas, ele tá ferrado. Então, Você sabe que tem uma conta que é a economia do cuidado, o trabalho doméstico não remunerado, né, oficialmente. Se ele fosse pago, ele estava na casa do trilhão. nossa. Aí deixa só, olha só, tomaram-se a decisão. Tá bom? Em algum momento essa relação é rompida. Eles decidem separar. Uhum. Aí a pergunta, você acha que essa mulher precisa de pensão ou não? É que para mim não é pensão. O conceito de pensão, ele é muito Tá, pode dar deturpado. qualquer nome, mas assim, ela tinha uma carreira, os dois. Você sabe que já tem contrato para isso, né? Para as mulheres que abandonam a carreira, né? Principalmente para expatriado. Um beijo, Priscila Agapito, do 29º Tabelionato de Moema, em São Paulo. Sim. Mas você concorda? Olha só, em algum momento essa relação se rompe. Uhum. E essa mulher, ela abriu mão da carreira dela. E você ficar hoje fora do teu mercado, sei lá, 1, 2 anos, cara, você tá fora, total. E dependendo da idade que você tem, você não volta. Não volta. Uhum. E aí como é que essa pessoa volta? É isso. É isso. E aí, cara, você que trabalha. Você que volta lute, com- você que escolheu, você que isso, É o dinheiro isso. é meu, etc. Aí a gente entra, muito dá seu perigo. copo ali pra produção que tá Muito querendo botar obrigado. água pra você e eu também. Isso aqui é o caos, viu, gente? Pode pedir, pode falar, pode entrar na frente da câmera. É que vocês são tímidos, né? Um beijo pra Mauri Mauro, esse estúdio maravilhoso que você tá conhecendo hoje. Muito bom, excelente. Laís, eu vou mandar beijo pra Laís em todo episódio. Laís, a gente quer você aqui, a mulher da Mauri. A gente quer você aqui. É muito bom, a gente chegou, eu acho que a gente chegou num lugar, acho que importante, porque quando a gente fala de empreender, muitas vezes existe um desencorajamento, né, por parte do companheiro, que seja, mas muitas vezes existe o empreender também quando não se tem um companheiro e quando esse Sim. companheiro também não assume as responsabilidades em relação aos filhos, né? Então, eu só queria fazer esse marcador assim, porque quando a gente fala de abrir mão, e aí eu acompanho muito, por exemplo, movimentos de startups que ganham grandes investimentos, etc., e rarissimamente a gente fala de dinheiro na casa de 1 milhão, né? E unicórnios, etc., que sejam de mulheres, que sejam de startups de mulheres, que sejam de empresas de mulheres, que sejam, primeiro, claro, pelo próprio ecossistema, pelo próprio ambiente onde o capital circula, e aí, claro, você vai aportar um grande volume de dinheiro em geral em quem você confia, já conhece, etc. Então, também tem esse tipo de dinâmica, né? Isso é um fato. Mas eu também fico muito, que é a grande discussão nas grandes empresas da promoção para uma gerência ou para uma diretoria na casa dos 30, 35 anos que a mulher está tendo filho, etc. Então, essa discussão de gênero, ela permeia muita coisa na medida em que a gente está falando dessas dedicações de tempo. Então, eu sempre fico me fazendo uma pergunta, por que será que tem esse mais, eu vou chamar assim, do ponto de vista de startups, né, mais fundadores homens, mais capas de revista de gente que recebe aporte grande, sendo homens, etc. E aí tem aquela provocação dos velhos da praça, né? Você viu essa trend que rolou uns meses atrás? Por que não tem velha na praça? Só tem velho na praça jogando xadrez, você sabe? Você não acompanha? Boa, não, Cara, não vi. não, uma boa pergunta. Nossa, boa. Pois é, porque tem alguém fazendo comida, tem alguém cuidando da casa, tem alguém cuidando de neto, tem alguém cuidando de gente doente. Não dá tempo de ir pra praça, né? A mulher não tem tempo de ir pra praça. Quando a gente Agora, fala de economia aí do é cuidado. uma pergunta, cara, assim... Agora eu buguei ele. Era isso mas que eu assim, queria. Agora deu uma mas olha bugada só, se nele. a mulher imagina o seguinte, essa mulher dá uma de doida. Em que sentido? De doida. Eu falei, cara, eu não vou fazer... Eu não sei se... Deixa eu tentar me expressar melhor aqui. Não, mas eu entendi. Ela A mulher pode falou escolher assim, não cara, fazer. Eu não vou fazer, eu vou sair, dá uma de louco e vai embora. Eu falei, cara, eu vou fazer minhas coisas. E aí? Os filhos morrem de fome. Não, mas se não tiver filho. Os doentes morrem doente. Porque o que eu tô A dizendo comida é o seguinte, fica sem você fazer. concorda que o ser humano... Vamos botar numa situação assim. Tem só os dois. E aí ela dá uma de louco, como você tá falando, e fala, não vou fazer, vai embora. A primeira, eu tenho um pedacinho de resposta pra gente continuar elaborando. Muitas vezes ela sofre violência. Inclusive física, tá? Sim. Então, vamos tirar esse pedaço da equação Tá. e vamos elaborar, então, um raciocínio. Porque isso é um ponto cego pra vocês, no retrovisor de vocês. Entende?
de quem tá no lugar que não sofre a violência. E que não é violento, entende? É um ponto cego. É um ponto cego para vocês. Então, se ela se recusa, não produz, é isso. Então, é isso. Se ela dá uma de doida, muitas vezes ela apanha ou ela é morta. Então, tirando isso da equação, né? Tem um pedaço, e aí tem um outro pedaço de resposta, que é, ela pode ser abandonada. Sim. E aí, como é que você tem valor social se você não tá... Entendeu? Não, entendi. Olha, imagina o seguinte, o ser humano, você pega uma pessoa um pouco mais, não é agressiva, mas você vai me dando espaço e eu vou entrando, sabe? Eu vou entrando, daqui a pouco você tem só metade do banco, um pedacinho do banco e eu tô Mas sentado. eu vou só te dando espaço ou você com 1,90 m também me impõe as ocupações não impõe, de espaço? Mas eu vou sentindo que você tá se afastando e eu vou também. Eu vou também no banco. E a hora que a outra pessoa fala assim, pera um pouquinho, você está invadindo meu espaço, vai para lá. Essa pessoa desse lado de cá, ela fala assim, opa, a outra mostrou os dentes. Que mudou? Voltou aqui. Então, às vezes não. Ela fala assim, você tá louca? O que mudou agora? Porque não, agora sempre foi assim. Entendeu? É porque a hora que eu vejo dentro do mundo corporativo esse tipo de postura, a hora que a outra pessoa, independente de gênero, tá? Mostra os dentes e a outra pessoa... Opa, mas aí tem que ter marcador de gênero e raça. Entendi. Tem que ter. Porque, primeiro que... Vou botar eu e você aqui, tá? Como símbolos. Primeiro que para eu ter coragem de mostrar os dentes para você, demora. Entendi. Demora por medo de retaliação. Demora por medo de ser ridicularizada, de sofrer uma violência. Demora eu ter essa coragem. O tempo de reação é demorado. Isso. E por construção social, inclusive religiosa, né? Que é grande parte da minha dissertação de mestrado. Então, o que se espera de mim? E mostrar os dentes, como a gente está trazendo essa imagem, o que significa isso? Significa assumir alguns riscos também, como eu falei, de violência, abandonada e tal. Mas demora. E quando eu consigo construir essa coragem... E principalmente se eu sou uma mulher negra, preta, né? Retinta, a chance de você me diminuir ou de me classificar como... Mas precisa dessa agressividade toda? Mas precisa? Porque não olha o filme inteiro, olha a foto da reação. E aí, e se você é um homem... Por isso que essas relações elas são assimétricas, principalmente no mercado de trabalho. Porque você pode, inclusive, não produzir, aspas, violência direta nenhuma, mas você pode me ridicularizar. Você pode não me ouvir, você pode me ignorar. Você pode um monte de coisa, porque você está muito mais autorizado e tem muito mais acesso do que eu, do ponto de vista social. Então, é muito nesse lugar. Eu concordo com você, principalmente do ponto de vista psicanalítico, que o que a gente vai deixando o outro fazer, ensina o outro a nos tratar. Eu super entendo, mas quando a gente põe marcador de gênero e raça, e para mim é isso que os homens no topo do privilégio precisam fazer, isso que você acabou de fazer. Olhar para cima e falar, nossa, é mesmo, né? É só isso, assim, é só isso. É de falar, peraí, pensa aqui comigo. É difícil, eu preciso te contar que é difícil. Principalmente, agora eu vou piorar o negócio. Que a produção já tá ali falando, vai demorar, não sei o quê, já tem 1 hora de duração. Meu Deus do céu, vamos sair daqui. Meia-noite. Então agora eu vou dificultar o negócio aqui. Se eu tenho 1,5 m, eu tenho 1,5 m mesmo, tá, gente? Eu tenho 1,56 m, sou pequena. Eu não peso nem um saco de cimento, né? Inclusive, agora que eu tô em tratamento, a produção inteira riu. Eu peso um saco de cimento, eu não peso 50 quilos, né, agora. Eu pesava 52, podia doar sangue, aí eu tô nos tratamentos aí. Enfim, não peso um saco de cimento. E você é um lutador de jiu-jitsu de 1,90 m com uma voz grave, com 100 e tantos quilos, como a gente falou. Você percebe que esteticamente, estruturalmente... E aí, essa foi uma discussão que eu tive muito com os conselheiros. Eu sou professora numa escola de conselheiros. Essa discussão eu tive muito porque, sim, vão existir mulheres violentas, assediadoras, etc., que estatisticamente, cara, é muito pequeno. Mas a minha pergunta para eles foi assim, eu, com o meu corpo, só eu e você numa sala, com o meu corpo, eu consigo te matar? Muito provavelmente não. Você só com o meu corpo, com o seu corpo você consegue me matar. Então, a hora que vocês entendem isso, e entendem que a gente nunca sai na rua sem fazer conta de por onde eu vou passar, que roupa eu vou usar, que horas é, quem vai estar. Porque
a iminência da violência, ela é tão presente, o estado de alerta, e quando a gente olha as estatísticas de violência, elas são de pessoas conhecidas, por exemplo, em ambiente particularizado doméstico ou do trabalho. A gente precisa começar a conversar sobre essas estatísticas sociais, porque eu digo que estatística social é estatística corporativa, né? Aonde estão essas mulheres alertas? Isso porque eu nem falei das outras camadas de identidade de gênero. Eu fico bastante nesse que eu estou chamando de eixo original da opressão, né? A hora que a gente entende que vocês param para realmente ouvir, meu Deus, essa mulher está alerta o tempo inteiro, porque como eu não sei de onde vem a violência, porque ela é produzida pelos maridos, pelos pais, e a violência ela é um espectro, desde a brincadeira até o feminicídio, que é uma coisa que eu explico nos letramentos sociais, e vocês não interrompem o parça no grupo de WhatsApp, porque eu vejo assim, eu vou pegar estuprador de porrada, não vai nada. Você não para nem o teu parça no WhatsApp, né? Assim, então, e eu tô falando isso pra gente se encaminhar bem pro final, porque eu tenho um pedido final pra você, a hora que vocês entendem que perto de vocês a gente está sempre alerta, e não é porque a gente quer estar alerta, é porque o que a gente vê em volta e o que a gente vive é tanto atravessamento de tantas violências dentro desse espectro, desde a violência de não saber o que comprar no mercado, porque tem gente fazendo piada com isso, né? Ai, não sei, minha mulher tem que me dizer, meu Deus, você não sabe comprar um sabão em pó? Aí teve uma propaganda da máquina de lavar com um botão só, né? Que era para o homem ajudar, que já é uma palavra péssima no trabalho doméstico, para o homem ajudar no trabalho doméstico. E todo mundo batendo palma, e eu falando assim, gente, pera, isso não é o rabo abanando. O homem que consegue fazer cerveja artesanal, liderar a empresa, sabe assim? Produzir guerra, porque a violência é um monopólio do masculino, estatisticamente. Encarceramento, suicídio, assassinato, guerra, etc. Destruição da natureza. E violência dos corpos de mulheres, né, que é a primeira coisa que acontece num contexto... A gente teve que ajudar a fazer abrigo para a mulher no Rio Grande do Sul, cara. Porque as mulheres não estavam sendo violentadas na enchente. Entende? Como sempre tem uma camada a mais, então... Eu falei, gente, isso não é um roubo abanando o cachorro de ter que... A gente não está diminuindo muito o homem, não? Que precisa ter uma máquina com um botão só para ele poder lavar roupa? Ajudar em casa? Então, veja, como sem perceber... Em relação a isso. Então, mas veja como, sem perceber, a gente vai produzindo umas relações, e dentro disso que você está falando, para eu terminar, eu faço uma provocação, principalmente para as mulheres brancas privilegiadas socialmente, que é, aí eu vou juntar nisso que você trouxe, não é dar uma de doida, mas é assim, veja, a gente também não está reproduzindo essa coisa de, não vou deixar ele dar banho no neném não, porque ele não sabe. Eu não vou deixar ele cuidar desse neném, porque ele não sabe. O homem faz cerveja artesanal, ele vai saber cuidar da criança. Entendeu? Uma coisa de complexidade. Isso acontece. Então, ele vai saber. Que você não sabe isso. Lavar essa roupa, não? Tá pendurando a roupa errada. Isso. O que é o certo? Isso. Entende? Então, essa provocação eu faço para as mulheres em situação de privilégio social. Certo? Não para a mulher periférica negra que está com 3 filhos sozinha, certo. Tudo bem? Na comunidade. Para as mulheres que estão aqui no eixo sul-sudeste de Brasília, que tem patrimônio, que estão em casa, que muitas vezes tem babá, etc. O quanto a gente também não vai reforçar esse empurrar do homem que anos depois... ele precisa de mim até para saber o que o meu filho... Quanto meu filho calça. Tem que ficar cômodo, né? De certa forma, sim. Sim, assim, claro. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Claro. Mas não tem a questão da mulher assumir o papel do homem dentro da casa, e o homem vai deixando também. Também. Mas aí agora eu vou só dar uma provocada e vou para a última parte, senão a gente vai ficar aqui 3 horas mesmo, mas você vai voltar para a gente fazer essa. A minha provocação é o seguinte, o que é o papel da mulher e o que é o papel do homem, né? Se a gente tirar a religião da equação. Vamos ficar só com a pergunta e vamos pro último bloco, que essa cara é muito boa. Tem que fechar nessa cara, gente. Caraca, tirar a religião é verdade. O que é o papel do homem e o que é o papel da mulher? Se tirar a religião. Exato. Mas muitas vezes eu questiono isso. Pois é. Por isso que a gente ficou amigo, pô. Por isso que a gente ficou amigo. E aí o final é o seguinte, depois que acabar momento... eu vou fazer o comentário.
Depois desse... Aí a gente desliga os microfones, viu, Amaury? Luana, pelo amor de Deus. Mas eu costumo dizer que não tem nada que a gente diga que não possa sair no Jornal Nacional, oficialmente como postura ética. Mas sim, tem algumas conversas que precisam estar em ambientes controlados de elaboração, porque elas plantam sementes. E às vezes a internet deturpa muita coisa, porque o pessoal não quer conversar, não. O pessoal às vezes só quer agredir. E a gente para por aqui para ir para a última parte, que é o seguinte. Dentro disso tudo que a gente acabou falando, pegando o empreendedorismo como um fio condutor, que tipo de compromissos você acha que dá para o homem assumir no contexto do trabalho? Compromissos de gênero, óbvio, né? De relação e tudo mais. Mas compromissos de uma maneira geral de relações também. Entende? A partir desse entendimento de que, puxa vida, eu estou num lugar muito privilegiado de, por exemplo, eu não me preocupar com violência sexual. Você não pensou que eu vou, assim, vou botar essa camiseta preta, essa calça jeans, ele tá com tênis preto também. Bem Zuckerberg. All Black. Eu tenho certeza que quando você se vestiu, você não pensou assim, eu vou me vestir assim porque não mostra nada do meu corpo que possa... Nunca. 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 Você nunca pensa, não vou passar por essa rua porque... Nunca. Nunca. Você nunca pensa no trabalho, não vou fazer isso porque podem achar que eu só consegui isso porque eu tô dormindo com alguém. Com homem não, mas mulher... E tem uma pegadinha que eu digo assim, gente, toda vez que você inverter o gênero para alguma coisa e parecer estranho, é porque tem algum problema. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, numa entrevista de emprego, quando você pergunta, você tem filho, pretende ter filho? Com quem que eles vão ficar para você trabalhar? Você já ouviu essa pergunta alguma vez na sua vida? Tendo filho? Não. Não. A segunda coisa, você tá numa balada, ou tá num café, tomando um café, qualquer coisa. Alguém te pergunta assim, mas com quem que estão seus filhos? Você também nunca ouviu isso. Então, assim, isso eu ouvi recentemente. Isso eu também ouvi recentemente. Sabe qual é a minha resposta? E graças a Deus ela é verdade. Porque eu devo... Inclusive, eu fiz essa dedicatória no meu primeiro livro, no Carreira Sem Sofrer. Eu devo o que eu sou, obviamente, a minha família de origem, né? Principalmente minha mãe, que tive filho muito cedo e tal. Minha mãe e minha tia estavam ali. Mas eu devo muito, muito à família do meu primeiro marido, que é o pai do meu biológico do meu segundo filho e pai do meu primeiro, porque ele assumiu. Eu devo muito, porque assim, a resposta quando me perguntam assim, mas com quem que ficaram os meninos? É que agora não que são grandes, mas eu ouvi recentemente, porque o Guilherme ainda tem 15 anos, ainda. Com quem que ficam seus filhos? A minha resposta é assim, meus filhos têm pai. Eles estão com pai. E a pessoa que recebe essa resposta, ela acha tão esquisito. Da pânico. Ela acha tão esquisito. E aí eu provoco pai. dizendo assim, se eu fosse um homem, você me faria essa pergunta? Nunca. A pessoa, não. Eu falo, então, a gente tem uma coisa para olhar aqui. Então, a partir desse princípio, que tipo de compromissos você acha que dá para os homens assumirem? Cara, difícil essa pergunta. É que o negócio é tão grande, o problema é tão grande e ele é tão... Ele se materializa numa conversa dessa. Sim. Mas no dia a dia ele é muito abstrato. Ele é muito... Exato, porque a gente não traz para a rotina. Exato. A partir do momento que você pega a pessoa, vem cá. Isso. E aí você traz pro consciente, beleza. Mas Isso. no dia a dia... Tem as piadinhas, você tem razão. Isso. Tem o vestimento, você tem razão. Tem a promoção, por que foi promovido. Ou é demitido Estranho. depois da licença maternidade. Mas, assim, acho que no geral, eu vejo por onde eu trabalho. Tem uma força muito grande pelo menos da grande gestão da companhia e do próprio RH, de contratar mulheres grávidas. Isso não é para fazer bonito porque a gente não divulga. Até porque inclusão não é a favor, né? Não é a favor, exato. É isso aí, não tá fazendo favor nenhum. Exato. E vai cobrar resultado da mesma forma mulheres em posições de liderança. Isso aí é uma outra discussão. Então, isso é um negócio que
ele vai acontecendo, assim, não por cota, entendeu? Ah, não, a gente precisa ter aqui 30% das mulheres aqui. Não, e ainda que seja, tudo bem, a gente tá garantindo acesso. Então, mas aí... a cota É que a cota, ela é um porque mecanismo a cota, temporário. Ela enfia a tartaruga em cima da árvore. Não, senhor. Não. Ih, outro episódio, hein? Anota aí, produção. Cara, cota é mecanismo temporário de acesso e de compensação. Pode ser, mas isso... pode ser na sua cabeça, mas não, isso muito técnica... RH despreparado faz tá isso. Ok. Aí tá bom. Que eu falei do tema de RH. Enfia a goela abaixo. Tá bom. Ok, já entendi. Vou anotar o próximo aqui. Mas eu acho que as empresas vêm mudando. Eu não consigo quantificar porque eu não tenho dados estatísticos, mas eu vejo um movimento, sim, de mulheres em posições de gestão, um respeito, essas piadinhas, porque não sei o quê, dentro de uma reunião, solta uma piadinha para uma mulher. Sabe aquelas conversas de quinta série, de homem, em ambiente fechado? Alisson, eu já cheguei para trabalhar uma vez de vestido estampado, muitos anos atrás, eu era jovem, e é raro eu usar coisa estampada, né, sempre foi. Mas era um vestido que eu gostava muito, abaixo do joelho, manga comprida, sem decote, mas era um vestido, né, estampado, bonito assim. Eu entrei na empresa, as nossas salas de diretoria ficavam assim mais na frente, começaram a bater palma. Isso é o mais leve que eu tenho pra contar. Aí começaram a bater palma, falei... Aí eu olhei atrás de mim, assim, né, tipo... Quem faz aniversário? E pensei, meu Deus, que ano é hoje? Que dia é hoje? Porque, pra mim, assim, tá de para... E eu construo relações de intimidade com quem eu trabalho. Intimidade nesse sentido de fazer o que eu vou contar que eu fiz, né? Aí já tinha um tempo que a gente trabalhava junto. Aí eu olhei e falei... Porque você também nunca parou para se preocupar de, não, se eu der intimidade, a pessoa vai achar que ela tem espaço para me cantar. O que acontece hoje em dia é, se eu der muita intimidade, a pessoa vai achar que eu tô assediando ela, no caso do homem, né? Da mulher é assim, não, vai dar espaço para me cantar. Bom, e aí eu olhei e falei, o que foi, gente? Um espetáculo, você tá um espetáculo com esse vestido. Olha, decorou o ambiente. 4 homens, diretores. Um, inclusive... Enfim, alguns não eram nem do Brasil. Aí, todo mundo falava espanhol. Aí eu falei em espanhol, assim. Vocês tiveram essa ideia sozinhos, assim? Vocês pensaram nisso sozinhos? Aí ficou todo mundo assim. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou partir da pressuposição da boa-fé. De que vocês estão achando que isso aqui é um elogio. Não façam isso nunca mais. Nem comigo, nem com ninguém dessa porta pra dentro. Porque se eu receber um processo trabalhista por causa dessa palhaçada, eu vou fazer questão da gente ser condenado. Questão. Então, que isso não se repita. Alguém tem alguma dúvida? E os homens eram do teu tamanho, assim. Então, aí você mostrou os dentes. Então. O que eles fazem? Você acha que eles batem boca ou eles entram debaixo da mesa? Mas por quê? Primeiro porque eu nasci com esse chip... Tá? Eu tenho esse chip. Exatamente. Eu tenho este chip. Muitas vezes da falta de noção do perigo, como diz a minha mãe. E jovem eu tinha mais ainda. Segundo, porque eu fui criada por uma mãe que nem se dava conta dos nomes que se tem, mas eu fui criada por uma mãe que me criou para setar limites. Tá certo? E para pedir as coisas e para comunicar as coisas. Segundo. Terceiro, eu não ia morar debaixo da ponte se naquele momento eu fosse demitida. Quarto. Acho que esse terceiro é um ponto. Quarto, eu não tenho problema nenhum em não ser amada. Zero problema. Você pode não gostar de mim o quanto você quiser. Se eu achar que eu tenho que te dar um limite, e com o tempo eu fui aprimorando a forma de dar esses limites, tá certo? Mas, se a gente começa a trabalhar junto e você faz uma coisa que eu converso numa boa e tal, e a coisa se repete, e esse limite ele é imposto, eu não tenho problema nenhum de você deixar de gostar de mim e levantar e ir embora. Só que isso pro feminino, isso especificamente, e tem muita gente que diz que eu sou masculina, porque daí a gente deveria discutir atributos, tudo bem? E aí, isso especificamente
faz, por exemplo, eu ser conhecida na minha família de origem como alguém que tem o coração muito duro, muito frio. Porque o negócio é o seguinte, a conversa é essa. Tem, não tem, não tem. Que isso nunca mais se repita. Acabou. Só que ali, eu assumi um monte de riscos. Inclusive de violência. Entende? Mas eu acho que o terceiro, eu acho que te dá mais, Sim, mais segurança. Porque a liberdade financeira é a mãe de todas as outras, Exato. obviamente. Obviamente. Então, só para dizer que, de fato, você tem razão. É muito total, assim, é muita coisa, parece que... Mas tem por onde começar e tem caminho. E aí eu queria encerrar fazendo também uma pergunta que não precisa responder. E não precisa ser para agora, mas a gente vai ser amigo tempo suficiente para eu ver isso acontecer. Além de você intencionalmente colocar mulheres em cargos de liderança, do ponto de vista de relação direta com você, que eu acho ótimo, você em algum momento pensa em montar um conselho com maioria de mulheres? Ou pensaria junto comigo em fazer isso? Pensaria. Excelente. Pensaria. Assim a gente pode terminar com o seu final. Para quem está sorrindo no caos. Para essa câmera ali, como a produção lindamente está apontando. Eu vou falar igual o outro convidado, eu vou ter que pensar aqui. Dentro das organizações, dentro das empresas, parece que as piadas sutis, aqueles... A famosa quinta série que você se orgulha tanto. Que fazem dentro de reuniões e ambientes fechados, etc. Pode ser que é uma simples piada. Uhum. Mas, no fundo, eu acho que aquela mulher vai com aquele negócio, com aquela pulga atrás da orelha, que pode até machucar. Que ela não vai mostrar os dentes por inúmeros fatores. Uhum. Mas cuidado com as piadas. Bem cuidado. Porque hoje em dia, e aí, só puxando mais um gancho, tem mulheres que mostram os dentes e desconcerta, acaba com os homens. É verdade. E elas sabem colocar os homens no lugar dela. Perfeito. Deles. Perfeito. Eu sou uma delas. E o segundo ponto é, quando ela não mostra os dentes, não tem mulheres que você... E homens também. Que você não consegue se aproximar. Ela coloca um limite invisível. Assim, você não tem nem abertura de piada, de nada. Mas aí, sabe o que acontece nessa hora? Principalmente se ela é de uma área humana. Não, essa pessoa não serve. Ela é muito refratária. Ela é muito fechada, ela é muito seca. Ela não é relacional. Não, mas se ela estiver dentro da empresa já. Ela Sim, já tá rodando. dentro da empresa. Mas, isso. Você acha que ela... Isso. Tá, entendi. Ela ainda é desqualificada do ponto de vista de competência porque ela não dá o espaço. Porque o que se espera de uma mulher, Alisson? Principalmente se ela senta numa cadeira de RH. Você sabe o que eu já ouvi 1 milhão de vezes? Mas você não tá aqui para acolher as pessoas? Você não tá aqui para cuidar das pessoas? Eu falei, eu tô aqui para fazer negócio. Para promover dignidade. Garantir direitos. Tô aqui para dar lucro. Sem matar as pessoas. Todo o resto, eu não sei o que vocês esperam de mim, mas vocês me contrataram para isso. Muito bom. Então... Dá uns só 10 que podcasts vocês... Angariando desafetos desde 1981. Não, O preço é alto, Alisson. O preço é alto. 1981, Eu acho nasci que em depois 81. de... Eu comecei os desafetos depois que roubaram meu lanche no... Não, eu acho que eu angario desafetos desde o momento em que eu nasci, nesse sentido, porque gostar de mim não é um negócio fácil. Era mais difícil no passado. Idem. Mas não é um negócio fácil. Só que um homem, quando tem essa postura, ele é arrojado, ele é corajoso, ele é objetivo, ele é direto, ele é pragmático. Uma mulher, ela é ressentida, ela é mal amada. Eu já vi uma Ela é louca. piadinha. Olha lá, ó, já vai começar a rasgar o sutiã. É isso. Não, colocar fogo no sutiã. Queimar o sutiã. Queimar é o isso. sutiã. É isso. Entende isso? Ninguém fala pra você, vai começar a queimar as cuecas. Ninguém fala isso pra você. Porque você nunca é louco. Você nunca é louco, você nunca é histérico. Entende? Entendo. Então, assim, com essa cara de quem tá olhando pro teto, pensando, aluguei um triplex na cabeça dele, eu tenho certeza.
Primeiro, eu quero te agradecer. Que coragem, que coragem. Eu espero que a gente demore pra botar esse episódio no ar, porque eu quero convidar muitos outros homens que não vejam isso aqui, porque vão ficar com medo de sentar nessa cadeira. E eu queria, de verdade, assim, muito agradecer. Eu espero que eu não tenha sido, porque nunca é a intenção, eu espero que eu não tenha sido, enfim, desrespeitosa nem nada. Não quero lacrar, não quero te convencer de nada, não quero me achar melhor do que você, nada disso. A ideia é produzir realmente uma conversa, eu acho que a gente conseguiu, então eu quero te agradecer muito. Que bom te conhecer, que bom poder trocar. É uma honra estar aqui. E muito dizer pra todo mundo que assistiu que provavelmente, principalmente os homens, né, se ficaram com chakras desalinhados, tem alguma coisa pra dizer, com ódio talvez que seja, com ódio pode guardar pra você, levar pra terapia, se você fizer terapia, recomendamos inclusive, né? Mas que se você quiser produzir de fato essa conversa, quiser fazer pergunta pra mim, pro Alisson, etc, põe nos comentários, a gente vai olhar também, fala com a gente no Instagram, vai estar os arrobas, todo mundo aí. Então, a ideia é que a gente avance. Às vezes um passo para trás, 2 para frente, processo histórico é isso aí. Então, quero agradecer, porque não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Que bom que além de querer me ouvir, você quis também falar comigo e trocar. Muito obrigado, uma honra. Muito obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.